dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa jornada de segurança digital. Preparamos uma série de webinars que serão exibidos ao longo deste mês de abril, com especialistas abordando temas relevantes sobre segurança da informação. As inscrições são realizadas em cada webinar através da landing page que eu vou colocar aqui no chat para vocês a seguir. E as perguntas e contribuições também poderão ser feitas através do chat. Eu sou Eva Pereira, responsável pelo marketing da Iblis. Tenho um enorme prazer em apresentar esse webinar para vocês. Hoje falando sobre boas práticas de desenvolvimento seguro, um estudo sobre DevSecOps. Vamos receber Lucas Nakagawa, o SE da Iblis, Jonathan Arendt, SE da M3 Corp, nosso parceiro, e Thiago Morizzi, Country Manager da Vera Code, também nosso parceiro. Vamos iniciar com o Lucas. É com você. A todos, obrigado pela presença. Galera, gostaria de começar esse webinar compartilhando com vocês uma experiência. Eu já tive a atuação na área de desenvolvimento de software e na época que eu era desenvolvedor, eu conversava com diversos outros devs, né? E a gente compartilhava diversas experiências, diversas informações. E uma dor que todo desenvolvedor tem, isso pelo menos com todos os que eu conversei, é a do tempo perdido que nós levamos assim para encontrar o erro no código que acabamos de escrever. Então, às vezes a gente passava horas, dias, até semanas para encontrar onde é que estava o erro de um código que nós tivemos acabado de escrever. Bom, isso é uma dor muito comum, isso é algo que a gente sofre bastante, nós desenvolvedores. Um desenvolvedor ele está muito preocupado com o próprio funcionamento do código. Ele está preocupado com a performance do código, com a qualidade do código, ou seja, esse código não só tem que funcionar, mas também tem que ser legível para todos os outros desenvolvedores. Isso para facilitar a manutenção do código, as melhorias. A gente segue isso também, muita gente conhece o Clean Code, que são as boas práticas para você desenvolver um código limpo. A gente tem que entender o seguinte: o time de desenvolvimento, ele foca muito na velocidade, no prazo da entrega e na qualidade do software. Então, o desenvolvedor está lá dia e noite, focado naquela atividade, tendo um prazo, buscando a produtividade. Mas nós temos também o time de segurança, que ele visa a redução de riscos, a conformidade. Esses dois times, eles têm que trabalhar conjuntamente para que a gente consiga ter segurança nas aplicações. Como que a gente consegue aplicar isso sem engessar o processo, sem que isso se torne um modelo cascata e fazendo com que os dois times consigam trabalhar de forma correta e eficiente? Nós entramos no conceito do Security by Design. Este é um conceito onde a aplicação de segurança em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software. Esse conceito, ele evita engessar o processo de desenvolvimento, porque ele aplica segurança desde o início, desde o planejamento do software, e ele está presente em todas as etapas. Isso evita o retrabalho. Retrabalho é um custo muito alto quando a gente pensa assim em uma equipe de desenvolvimento de software, onde você tem que realocar a equipe lá no início e revisar todas as etapas para encontrar onde é que estava aquele erro, onde é que estava aquela vulnerabilidade, mitigar essa vulnerabilidade para depois fazer o teste. A gente tenta com o Security by Design, a gente evita aquele modelo. Você planeja, você desenvolve, lá no final você testa, encontra um erro, aí tem que voltar tudo de novo e fazer todos esses processos novamente. Isso evita também potenciais vulnerabilidades e riscos que elas trazem para a empresa. Dentro disso, nós temos o conceito do Shift Left. Shift Left é um conceito que, basicamente, a grosso modo, assim, é trazer as preocupações de segurança para o ambiente interno, fora do radar do cliente. Como assim? É que quanto mais cedo a remediação de segurança, menor é o custo. O Maurice vai falar melhor sobre isso, ele tem um gráfico para mostrar o custo. Mas para reduzir o retrabalho, para otimizar o trabalho da equipe de desenvolvimento, da equipe de segurança, você foca mais, você tem uma atenção maior no planejamento e no desenvolvimento de software do que nas outras etapas onde são mais relacionadas ao cliente.
temos também a questão do que é o DevSecOps, né? O DevSecOps, ele é muito mais do que você implementar um SAST, um DAST, um SCA na sua esteira de desenvolvimento. É muito mais do que você parametrizar uma query ao banco de dados no back-end. DevSecOps é uma cultura. É uma cultura que visa unir ambas as equipes em prol da segurança na aplicação. É você fazer com que a equipe de desenvolvimento entenda a real necessidade e importância de você aplicar segurança no desenvolvimento em todas as etapas. E você fazer com que a equipe de segurança trabalhe junto com a equipe de desenvolvimento para conseguir esse objetivo. Arendt? Esses ganchos deixados aí pelo Lucas, deixa eu só compartilhar a minha tela novamente aqui. A gente tem uma visibilidade de como é que funciona o desenvolvimento tradicional hoje em dia. Então, geralmente, a gente tem aí nas empresas uma versão específica de um software que a gente precisa entregar, e isso é fechado dentro de uma sprint, né, que geralmente ela é trabalhada em cima dela em cima de 2 em 2 semanas. A cada 2 semanas eu finalizo uma sprint que eu iniciei. Nesse período de 2 semanas, por exemplo, é entregue e colocada em produção essa sprint inicial, certo? E, posteriormente, eu estou fazendo já os testes de penetração manual nessa sprint para encontrar bugs e vulnerabilidades, certo? Bom, eu passo a corrigir essas vulnerabilidades e bugs encontrados na sprint 2. Então, vejam que na sprint 2 eu estou me preocupando com as questões que foram deixadas para trás lá na sprint 1. E daí eu publico ela em QA, em ambiente de testes, e faço a publicação em produção dessa sprint. Bom, no momento em que eu faço uma rechecagem, um double check dessas versões encaminhadas para produção, eu percebo que logo depois desse double check eu preciso ainda fazer testes manuais na sprint 2. E na sprint 3 eu ainda estou preocupado com as entregas que eu preciso fazer nela e corrigindo algumas vulnerabilidades encontradas na 1. Então vejam que essa metodologia aqui de nada se parece ágil, porque eu estou sempre me preocupando com bugs e testes de versões anteriores, certo? Mesma coisa vai acontecer aqui, durante a sprint 4, enquanto eu estou trabalhando com ela, eu ainda estou corrigindo problemas da sprint 2 e eu estou ainda fazendo testes manuais na sprint 3. Então, é uma dificuldade bastante grande. E como é que eu resolvo esse problema de morosidade no processo de desenvolvimento, certo? Eu preciso parar de distinguir os setores de desenvolvimento de segurança. Eu preciso fazer com que eles caminhem juntos, que é exatamente o que o Lucas estava dizendo, sem necessariamente impactar ambos os setores. Eu não posso engessar nenhum dos processos. Tá? Então, para isso, eu implementaria uma cultura de desenvolvimento seguro na empresa, de forma muito cuidadosa e atendendo sempre as expectativas dos desenvolvedores, dos analistas de segurança, que foi também o que o Lucas contextualizou para a gente. Então, entrando nesse conceito, a gente tem aí uma nova modalidade de desenvolvimento, vamos dizer assim, onde ao mesmo tempo em que eu estou testando, codificando, eu estou testando e estou avaliando a qualidade e a segurança desse software, no período de 1 a 15 dias. Ao invés de eu ficar me preocupando com problemas de sprints anteriores, sprints passadas, em um período de 3 a 6 meses, em até 15 dias eu consigo fazer todos os procedimentos que eu preciso, que é desenvolver, testar e verificar com relação à segurança. Tá? E daí sim eu passo para a parte de checagem, verificação e publicação em produção, certo? Eu demoro menos tempo para fazer todos esses processos que eu preciso, eu de fato torno a aplicação mais segura, eu evito por muitas vezes e reduzo o retrabalho, eu sei exatamente quais são as pendências com as quais eu ainda preciso me preocupar e ainda eu não coloco nada em produção que esteja vulnerável, tá? E o detalhe importantíssimo que eu tinha falado para vocês é que ao invés de eu precisar investir de 3 a 6 meses no tempo dessas entregas, eu invisto apenas 15 dias e todo o trabalho já está feito. Tá? E uma pergunta que vocês poderiam me fazer nesse momento é se essas práticas não engessariam o trabalho de desenvolvimento de vocês. E daí eu já trago a resposta aqui. A gente tem
pessoal, como objetivo sempre a implementação de uma cultura de desenvolvimento seguro no pipeline. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Novamente, isso daqui é um modelo que eu estou contextualizando para vocês. Tá? Vocês podem implementar de diversas maneiras. Mas uma sugestão de estímulo de cultura de desenvolvimento seguro na empresa seria, através da orquestração, né, de um plugin diretamente na IDE, eu consigo fazer um scan das classes em tempo real. Tá? E esse scan das classes em tempo real, eu estou monitorando exatamente quais são as vulnerabilidades presentes em tempo de desenvolvimento. Eu identifico a severidade de cada uma dessas falhas. Eu consigo enxergar a linha onde elas estão presentes. Eu consigo ver também uma forma de remediação sugerida por meio dessa orquestração. E eu já começo naquela boa prática de corrigir as vulnerabilidades desde o início do fluxo, certo? Não deixo tudo para as sprints anteriores. Bom, numa segunda etapa, eu tenho um scan pré-build, que seria um scan mais voltado para uma prática de scan estático, onde eu estou verificando o projeto do aplicativo, numa primeira fase. Né? Essa primeira fase eu posso me basear em encaminhar pedaços desse meu software que eu acabei de desenvolver para análise de segurança, sem que esses resultados vulneráveis eles fiquem no relatório final de entrega. O próprio desenvolvedor vai ter controle sobre eles e ele vai podendo corrigir dentro da mesma ideia, sabe, que ele está utilizando para desenvolvimento. Então, a gente consegue realmente reduzir o tempo de análise, a gente consegue ter uma segurança bem proativa através desses dois primeiros itens aqui, dessas duas boas práticas. Depois, como a gente bem sabe, num pipeline, a gente tem um projeto vindo da IDE e sendo colocado diretamente num repositório de código. Para facilitar o rollback em versões anteriores, caso exista algum problema e tudo mais. Então, aqui eu posso ter algumas ferramentas que eu posso contextualizar para vocês, como, por exemplo, Eclipse ou Jenkins, enfim, ferramentas de pipeline mesmo. E depois que eu coloquei esse código no repositório, eu passo esse projeto para o CI/CD, ou seja, eu automatizo a questão dessas gerações de build. Tá? Uma vez que eu já tenho gerado a build desse projeto, eu passo por um scan de conformidade. Esse scan de conformidade é importantíssimo, no sentido de que vocês vão poder se basear em políticas que foram configuradas dentro da empresa de vocês, que foram estabelecidas, e também fluxos de auditoria e padronizações de mercado, e até mesmo legislações. E posso citar algumas aqui para vocês. PCI, OASP Top 10, SANS Top 25, de legislações temos GDPR e LGPD. Então, são itens bastante interessantes e cruciais para a gente se preocupar nesse presente momento. E no meio dessa análise aqui, que é ainda uma análise estática, a gente tem o scan de bibliotecas de terceiros, o scan de plugins. O que acontece? Muitas vezes eu não estou propriamente desenvolvendo um código vulnerável, e sim herdando vulnerabilidades de componentes que eu agrego à minha aplicação. De nada adianta eu ter uma política de segurança bastante robusta e me preocupar com o desenvolvimento seguro das aplicações se eu não me preocupo com a segurança do que eu estou atrelando a ela. Então, esse cara aqui é uma boa prática, onde a gente consegue identificar as vulnerabilidades diretamente nesse componente e ver também, muitas vezes, algumas questões referentes também a licenciamento desses componentes. Não sei se todos sabem, mas existe um tipo de licenciamento que é o GPL. Esse licenciamento ele traz muitas vezes problemas jurídicos para a empresa e problemas de conformidade. Isso por quê? Porque a comunidade que desenvolve ou que abriga esse componente de terceiros, ela recomenda a não utilização dele por algum motivo em específico, seja porque foi descontinuado ou porque não está seguro. E caso algum cliente saiba que por trás das aplicações de vocês existe esse componente, ele pode solicitar judicialmente para que o código-fonte seja aberto e vocês teriam um problema de propriedade intelectual nesse sentido. Então, é isso que esse principal item aqui, ele resolve. Tá? A análise estática junto com a análise
de bibliotecas de terceiros. Bom, uma outra boa prática, depois que eu já tiver um relatório de pré-produção, seria eu disparar um scan dinâmico contra essa aplicação. Ou seja, eu já sei quais vulnerabilidades eram possíveis de serem encontradas em momento de desenvolvimento, em momento de pré-build, em momento de pós-build e em componentes de terceiros. O que me faltou fazer? Verificar se em ambiente de QA e em ambiente de produção ocorrem vulnerabilidades a nível de produção. Muitas vezes eu vou ter um portal web, por exemplo, onde existe a possibilidade de ter um hard-coded credentials ou um SQL injection, e eu preciso saber se realmente isso daí acontece em produção. Muitas vezes essa vulnerabilidade ela não vai ser encontrada apenas no scan estático. Eu preciso disparar um scan contra a aplicação web, contra o URL, certo? Então, uma boa prática interessantíssima para a gente seguir. E daí aqui a gente tem a consultoria de boas práticas da Iblis, que até o Lucas ele pode falar um pouco melhor para a gente. Vamos compartilhar é que assim, nós observamos que em clientes que possuem essa preocupação de aplicar segurança no seu software, nós percebemos que inicialmente eles adotam essas culturas, né, de desenvolvimento seguro, eles implementam análises estáticas, que são o SAST, ou dinâmicas DAST, que o Arendt falou, o Greenlight, por exemplo. Então, eles sempre se preocupam inicialmente em colocar essas ferramentas para que elas possam auxiliar os desenvolvedores no desenvolvimento seguro, para mitigar as vulnerabilidades, e focam bastante nos treinamentos. Então, eles se preocupam bastante em capacitar os desenvolvedores. O desenvolvedor sempre gosta bastante de aprender e esses treinamentos são sempre bem vistos por eles. Exatamente, gente. Muito obrigado, Lucas, pela contribuição. E após a gente ter essas consultorias de boas práticas da Iblis, a gente tem a abertura dessas vulnerabilidades, dessas falhas de segurança, diretamente no bug tracking utilizado pela empresa. E, novamente, aqui, vocês podem utilizar qualquer ferramenta nesse pipeline, né? No sentido de que existe Gira, existe o Azure DevOps. Então, depende muito de como vocês trabalham aí dentro da empresa de vocês. É muito importante a gente ter essa visibilidade aqui, porque isso daqui não é uma regra, né, pessoal? Isso daqui são boas práticas que são adotadas dentro do pipeline de vocês, e sempre vocês precisam tomar um cuidado para que essas boas práticas, elas sejam perfeitamente customizáveis, no sentido de que não engessem o trabalho de vocês. Esse é o principal objetivo. Se vocês forem notar esse fluxograma aqui, a gente pode concluir que o desenvolvedor tem pouco ou nenhum contato diretamente com soluções que fazem análise de segurança, certo? Isso tudo acontece por debaixo dos panos, por meio do pipeline, e de fato não causa engessamento nos fluxos. Tá? Então, essa é uma preocupação que não precisa a gente ter. É só tomar um certo cuidado e seguir algumas dessas boas práticas que a gente consegue direitinho estar em conformidade. Bom, uma vez que eu estou em conformidade, eu passei por aquela política de segurança que eu defini internamente pela empresa e por aquelas de mercado que existem, eu consigo colocar a minha aplicação em produção, consigo fazer o deploy dela, estando finalmente seguro, certo? Daí eu trago aqui, pessoal, a palavra para o nosso Country Manager, Thiago. Alô? Alô, escutam? Obrigado, Arendt, aí pela ótima explanação e acredito que dentro desse momento que a gente vive hoje, eu acho que é super interessante nós compartilharmos esse tema, porque o que a gente está passando é realmente um período de uma transformação digital, entre aspas, aí, forçada, né? Hoje a gente vê cada vez mais a importância que se tem as aplicações, a gente vê uma mudança de paradigma, uma mudança de mercado ocorrendo de uma forma muito forte, né? E dentro do que a gente imagina hoje do mundo das aplicações, cada vez mais as empresas
e as pessoas, parceiros, irão cobrar esse nível de segurança, né, das aplicações que as pessoas utilizam, né? Seja para a parte de proteção dos dados, seja para a parte de você conseguir ter confiança sobre aquela transação que você está fazendo dentro da aplicação. E tudo isso traz efetivamente a necessidade do DevSecOps. Então, com o nível de entrega que a gente possui hoje, em que cada vez mais você precisa entregar o produto, né? Entregar a aplicação ligado ao negócio, mas de maneira eficiente, com qualidade, com performance, também se tem que ter essa visão para a parte de segurança. E a única forma de você conseguir entregar efetivamente uma aplicação segura sem gerar um impacto ao negócio é pensando em segurança em todas as etapas do processo, né? Durante muito tempo, e até dentro do modelo antigo que se existia de desenvolvimento, era possível esperar uma fase de testes para que efetivamente a aplicação fosse vista se havia vulnerabilidades ou não. No momento de hoje, onde tudo ocorre de forma extremamente rápida, a fase de testes ela não demora mais do que 1 ou 2 dias, o que acontece dentro disso é que você tem um período muito curto para conseguir fazer essa análise e você precisa então que ela seja executada, como o nosso amigo Lucas comentou, dentro de um shift left, onde o desenvolvedor faça parte da cultura de segurança. E isso, obviamente, tem que ser trazido de uma maneira que não impacte a performance do desenvolvedor. Então, tudo isso tem que estar aliado e tem que trabalhar de uma forma única, né? Um outro ponto extremamente importante dentro disso tudo são os custos, né, que você tem para o negócio dentro de um desenvolvimento, dentro de uma correção que aconteça muito ao final do processo. Você tem 2 problemas muito graves, porque você tem que fazer efetivamente uma avaliação de custo versus risco, né? Onde, se eu resolvo o problema em tempo de desenvolvimento, se eu resolvo o problema, né, realmente quando ele está nascendo, né, eu consigo sanar aquilo com um custo muito menor ao longo do processo. Quanto mais à direita eu estou, ou seja, quanto mais próximo à entrega eu estou, maior é o custo que eu tenho para trazer isso de volta, né? E em todo o caminho do processo, eu tive custos envolvidos, né, em cada uma das etapas. Então, eu tive um gerente de projetos que teve que se envolver, eu tive mais de um desenvolvedor que se envolveu naquela questão, eu tive mais pessoas fazendo o teste de qualidade dentro daquela aplicação, para que tudo isso chegue-se ao final, eu detecte uma falha e tenha que voltar todo o processo. Ou seja, eu tenho um custo muito grande de retrabalho, né? Junto disso, você tem uma questão muito forte, que é, e se passar? E se o risco for aceito? Né? Ou, e se eu não tive visibilidade daquele risco? O que acontece com aquela vulnerabilidade? Se você verificar hoje as grandes notícias, né, de falha de um vazamento de dados ou uma falha de segurança, grande parte delas estão ligadas às aplicações. Então, hoje, se você mantém uma aplicação que tem vulnerabilidades, muitas vezes vulnerabilidades graves, expostas, você tem uma possibilidade de ter efetivamente um ataque direto às suas ações, caso você seja uma empresa listada na bolsa, à sua brand, né? Afinal de contas, qual que é o nível de confiança que você teria sobre uma marca que já teve um problema de vazamento? Todas essas coisas giram em torno que, economicamente, mostram o quanto é importante você ter segurança ligado dentro desse processo. Tá? Por isso, nós, da Veracode, junto com a Iblis, acreditamos que conseguimos trazer um modelo diferenciado
dentro do mercado, onde a gente consegue tornar isso possível, tornar esse shift to left possível. De novo, é uma junção de processos, é uma junção de pessoas, é uma junção também de solução. Mas quando tudo isso trabalha junto de forma orquestrada, você não vai afetar o desenvolvimento da empresa, você não vai afetar os desenvolvedores e, ao mesmo tempo, você consegue proteger o seu negócio, trazendo mais segurança. Tá? Eva, passo a palavra para você. Obrigado, pessoal. Apresentação, eu tenho algumas questões para discutir com vocês, né? A gente está vendo nesse momento em que o mundo se tornou online, né? Os bancos se tornaram muito mais online do que já estavam, né? É um mercado bem adiantado. O comércio tem sido feito todo agora através de aplicações. Como vocês avaliam a importância de tudo que vocês disseram sobre desenvolvimento seguro, a importância de ter essa maturidade versus o que a gente está passando neste momento? Vocês acham que a situação contribui para um olhar mais criterioso em desenvolvimento de aplicações de forma segura? Bem, eu, Thiago, aqui vou falar. Eva, eu acredito que sim, né? A gente tá passando por um momento onde a evolução e a exigência, a barra, né, que a gente pode falar, das pessoas e dos parceiros, elas estão cada vez subindo mais, né? Onde antes havia uma preocupação muito grande, de repente, em cima somente ou da performance, né? De uma aplicação, hoje você já fala bastante sobre a qualidade dela, né? Qual que é o sentimento que você tem quando você está mexendo na aplicação, seja ela um joguinho, seja ela uma aplicação corporativa, existe todo um estudo em cima disso. E agora, nessa parte de segurança, acredito que a barra se elevou novamente, né? As pessoas querem saber onde estão os dados, se eles estão seguros. A gente não escutava tantas notícias de segurança na mídia, hoje já é uma realidade. Hoje, se a gente identifica até no mercado de trabalho, cada vez mais a gente vê pessoas de segurança sendo procuradas no mercado, e eu acho que, como a gente chama, né, um desenvolvedor, às vezes, full stack, né, aquele desenvolvedor que tem um conhecimento de segurança, ele também acaba trazendo um diferencial até mesmo pessoal dentro do mercado de hoje. Então, acho que a gente tem um momento muito interessante que está acontecendo, obviamente, com diferentes legislações e com novas leis, isso reforça bastante a obrigatoriedade, o compromisso das empresas a fazerem isso, mas eu já sinto hoje que a exigência cada vez mais está vindo dos próprios clientes e parceiros pedindo para que essa evolução aconteça. Aqui no chat, o Maurício, ele questiona da seguinte forma: considerando a entrada em vigor da LGPD, como ficam os sistemas antigos que não observaram o conceito de privacy by design quando eles foram desenvolvidos? Obrigada, Maurício, pela sua pergunta. Que é o Lucas falando. Vocês não entenderam, né? O Maurício questiona que, com a entrada da LGPD, como ficam os sistemas legados, né? Como ficam os sistemas antigos que não observaram o conceito de privacy by design quando eles foram desenvolvidos? Uhum. Não. Pode ir, Arendt. Eu acho que a nossa discussão era mais quem ia responder, tentando fazer um monólogo. Sim, mas, Arendt, manda bala. Não, com certeza. Então, Maurício, essa pergunta é muito interessante, é muito realmente questionada aqui para a gente. E naquele tópico que eu estive falando de scan de conformidade, a gente pode definir algumas questões referentes à LGPD.
Então, o GDPR também, que se assemelham, né? São legislações que se assemelham. A gente pode definir quais são os CWEs vulneráveis, quais são os CWEs referentes a problemas de autenticação, a vazamentos de dados sensíveis, e aplicar nessa aplicação legada um scan de conformidade, certo? E daí a gente consegue encontrar o que tem de brecha de segurança aí e resolver prontamente. Tá? Vai depender muito de como vocês vão utilizar dentro do pipeline, que nem a gente estava conversando anteriormente, existem diversos cenários. Eu já vi, por exemplo, algumas empresas utilizando da seguinte forma: eles ignoram as vulnerabilidades antigas, vamos dizer assim, e a partir de uma data de corte eles começam a considerar as novas. No caso de vocês seria diferente. Vocês precisariam ainda prestar bastante atenção nessas aplicações legadas e fazerem, de fato, esses testes periódicos para conseguir entender quais vulnerabilidades no nível de vazamento de dados existem e ter condições de resolvê-las. Tá? Mas com scan de conformidade, resumindo, a gente consegue já atender isso. Eu acho que tem até um ponto, vou até adicionar um ponto, Arind, que eu acho que também é interessante, né, quando a gente fala dessa parte do compliance de LGPD e o Privacy by Design, você realmente ter que desenhar, né, você fazer um Security by Design também, uma vez que você tem uma aplicação legada, você tem que até identificar em 2 momentos se ela é viva ou não, né? O que eu quero dizer com viva? De repente, às vezes você tem uma aplicação que ela é legada e ela já não sofre mais alterações. Então, com certeza aí o exemplo que o Arind colocou, que você vai fazer um scan de conformidade, de repente vai fazer as alterações necessárias para que ele fique dentro, né, de uma barra que você defina na sua política para que ela consiga ter segurança. Agora, se ela for ainda uma aplicação viva, vem novamente a importância de você pensar nessa integração e como você faz o desenho, né, do seu modelo de desenvolvimento de maneira segura. Porque dentro dessa sua aplicação você vai corrigir essas falhas, mas como ela constantemente está em mudança, se você não melhorar o seu processo, você sempre vai ficar dependente de um scanner sendo feito só lá no final. Então, mesmo que você tenha uma forma de resolver esse problema ali no final, o custo que você já teve durante o processo começa a ser alto. Por isso a importância de você conseguir pensar a respeito do processo para que ele já nasça de forma segura e nasça de forma dentro de um compliance. Espero que a gente tenha respondido as coisas, respondido a pergunta. Isso, para das próximas vezes, essa preocupação com a segurança surgir desde o princípio, né, que nem o Thiago estava falando. Se isso é estimulado desde do começo, fica mais fácil de a gente pegar e conseguir ir corrigindo periodicamente essas vulnerabilidades. Mas, para aplicações legadas, esse scan de conformidade ele já nos ajuda. E eu gostaria de fazer mais uma perguntinha. O Arind comentou um pouco e o Thiago também sobre o diferencial dos profissionais de desenvolvimento que trazem na sua bagagem o conhecimento de segurança. Hoje ainda a gente percebe que existe uma dificuldade de encontrar esse tipo de profissional. Qual a importância da segurança de uma maneira geral dentro de toda... Claro, vocês já falaram sobre isso, mas dessa conscientização desde uma concepção de projetos até a homologação de uma solução com toda essa esteira de segurança. Como é que o mercado tem tratado, ou tem buscado, ou tem incentivado que profissionais de desenvolvimento tenham essa visibilidade de segurança? Através de certificações, de laboratórios, cursos. Então, jamais deve ser pensado a cultura de desenvolvimento como mais um processo a ser seguido para o desenvolvedor. Não, isso daí precisa ser implementado no dia a dia dele.
Então, que nem a gente estava falando naquele slide anterior, onde a gente tinha um scan via IDE, por exemplo. Aquela é uma excelente prática para os desenvolvedores seguirem, no sentido de que, ao mesmo tempo em que eles estão desenvolvendo, eles estão corrigindo as vulnerabilidades, as falhas de segurança. E esse movimento, pessoal, ele vai introduzindo de forma mais prática uma cultura de desenvolvimento nos desenvolvedores. E a gente sabe que, atualmente, um desenvolvedor que tanto saiba desenvolver quanto saiba dessas boas práticas de segurança é visto como um profissional diferenciado no mercado, justamente porque ele já está inserido nesse mundo. Então, sempre quando a gente for adquirir uma solução, por exemplo, a gente precisa pensar nisso. Essa solução, ela me coloca na fogueira, né, no sentido de que não me dá o respaldo necessário e os materiais para que eu pesquise sobre esses assuntos que não são diretamente o meu dia a dia, né, se eu sou um desenvolvedor, ou essa solução ela me dá todo esse respaldo, sabe? Então eu sempre preciso pensar nisso. Esse movimento de ir desenvolvendo com segurança junto é uma boa prática a ser seguida sempre. Eu gostei muito da pergunta, Eva. Um ponto que você perguntou seria qual seria a diferença desse desenvolvedor que entende de segurança, digamos, num projeto, né? Acho que a maior questão, assim, o maior diferencial desse profissional seria a questão de, por exemplo, você é um desenvolvedor que entende de segurança, então você tem noções do que é um certificado SSL, você tem noção de quais são as vulnerabilidades do protocolo HTTP. Então, quando você for realizar uma chamada de API, você já vai focar numa questão de segurança maior, você já vai se preocupar aí com isso, ou chamadas do banco de dados, já vai parametrizar. Ou seja, todas as boas práticas de segurança você já tem inseridas, digamos, no seu conhecimento, então você já vai implementar ela na codificação ou na arquitetura do software, engenharia de software. E isso reduz muito o retrabalho, porque isso evita que você tenha que refazer todas essas questões, porque você fez um scan, encontrou um erro, tal. Porque no caso, você já fazendo o software, já desenvolvendo o software com segurança, você já não vai ter mais essas vulnerabilidades. Você não vai ter o retrabalho de corrigi-las. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no chat. Pessoal, podem enviar suas perguntas. A discussão tá boa, tá calorosa. Bom, acho que respondemos todas. Perfeito. Vocês querem deixar alguma consideração final para cada ponto que vocês apresentaram aqui? Cada um colocou uma visão, né? A visão da dor, a visão de uma solução e a visão de uma forma mais executiva. Eu acho que fica bem legal entregar uma mensagem final de acordo com cada ponto de vista sobre o desenvolvimento seguro e sobre o que a gente abordou de forma geral. Sim, sim, com certeza. Assim, do ponto de vista das boas práticas de desenvolvimento seguro, pessoal, eu gostaria sempre de recomendar a vocês que, para as empresas que forem em busca dessas boas práticas, que sempre considerem soluções, por exemplo, que sejam facilmente orquestradas e que possam munir vocês de conhecimentos referentes a boas práticas de desenvolvimento seguro, que não seja uma solução que bote vocês na fogueira, né? O objetivo dessa cultura de desenvolvimento seguro é realmente facilitar para vocês essa visibilidade, reduzir o retrabalho, como disse o Lucas, né? E, de fato, equilibrar as necessidades tanto dos desenvolvedores quanto dos analistas de segurança. Ela precisa ser uma solução aberta em diversos aspectos. Por exemplo, se eu tenho uma vulnerabilidade já a nível de produção num portal web, por exemplo, seria muito interessante que essa solução me desse como forma paliativa de resolução a criação de uma regra no Web Application Firewall, por exemplo. Porque muitas vezes esse desenvolvedor não vai ter tempo suficiente para corrigir
a vulnerabilidade lá na etapa de desenvolvimento. Então, eu preciso trabalhar com uma solução aberta e que me disponibilize diversos tipos de soluções paliativas que não engessem o meu processo. Então, eu acho que a principal mensagem dessa cultura de desenvolvimento que eu tenho para passar para vocês é essa, assim, soluções sejam facilmente orquestradas e abertas. O Thiago Maurício aqui falando, eu acho que o recado que eu deixaria é: observem o mercado, né? Observem o que está acontecendo no mundo, observem para onde nós estamos indo e observem a mudança de paradigma que estamos tendo hoje no mundo em que nós vivemos. Cada vez mais o dia a dia depende dos apps, a gente vê nossos filhos, nós nos vemos, né? Nós vemos os clientes ou parceiros cada vez mais na frente de um celular, na frente de um computador, ou seja, até mesmo na televisão, né? E essa mudança vai trazer toda a necessidade para onde nós estamos indo. E dentro disso, mais uma vez, é importante nós conseguirmos juntar os processos, as pessoas, a solução, para que, de uma forma que não se afete o negócio, que não se afete a experiência, né, de toda essa cadeia, a gente consiga trazer o melhor para quem utiliza a aplicação, né? E isso vai ser importante para o mundo de qualidade, isso vai ser importante para o mundo de performance, isso vai ser importante para o mundo de segurança, isso vai ser importante para todos esses mundos. Porque no final do dia o que a gente está entregando como um produto final é uma experiência. E tudo isso vai afetar o jeito que a gente vive hoje. Eu acho que é super interessante estar nesse momento, onde a gente está vendo realmente o que a gente chama de transformação digital, e o quanto isso tem afetado o nosso dia a dia. Nós estamos passando por um período incrível de evolução, e eu acho que esse processo agora só vai ser acelerado. Então, aqueles que conseguirem se adaptar melhor, aqueles que conseguirem efetivamente acompanhar esse processo de mudança, com certeza vai sair na frente. Com certeza vai ser visto como alguém que trouxe, né, a evolução, trouxe a transformação, e não alguém que só foi reativo ao que estava acontecendo. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar. Agora a gente falaram, veja a necessidade de segurança como uma oportunidade e não como uma obrigação. Eu digo isso no momento, claro. Eles falaram muito bem sobre o crescimento da tecnologia, o crescimento das aplicações, o aumento da necessidade dessas aplicações, e com ela junto vem a segurança. Então, foquem nisso, entenda a necessidade e veja como uma oportunidade para o seu crescimento e para o crescimento da sua empresa também. Pessoal, nós da Iblis estamos com um projeto, né, da jornada da segurança digital durante o mês de abril, e nós temos em paralelo uma sessão chamada Tech Meeting, onde nós exploramos um pouco mais das características das soluções que nós usamos como parceiros tecnológicos para a entrega dos nossos programas de segurança da informação, que auxiliam os nossos clientes a aumentarem a sua maturidade. E a nossa próxima Tech Meeting será dia 28 de abril, às 15 horas, com um detalhamento melhor, mais tecnológico do que a gente conversou aqui. Então, vamos explorar um pouco mais as características da Veracode, como a solução pode nos ajudar a amadurecer o nosso programa de segurança e todo o ciclo de desenvolvimento seguro das aplicações dentro dos ambientes corporativos. Eu aguardo vocês.
vou divulgar para quem já está aqui, deve receber um e-mail de lembrete, mas compartilhem com seus colegas, com seus amigos, se gostaram da nossa talk. E essa talk também será gravada, e ela foi gravada, na verdade, e será disponibilizada para vocês através do nosso canal do YouTube. Eu estou colocando aqui no chat novamente o link para as próximas sessões, e eu aguardo vocês numa nova oportunidade. Muito obrigada a todos pela atenção e pela disponibilidade.